Ok, então estamos na conferência 6, sexta conferência, né? Estamos chegando ao fim quase, né? Mas antes de falar o que vai ser hoje, eu queria falar uma coisa porque teve na palestra dos discursos, que era a quarta palestra, eu comecei falando uma citação do Lacan, que falava do vazio constitutivo, né? E que acho que eu não expliquei muita coisa assim, porque uma coisa importante de falar assim, que quando eu falei assim, que dentro estamos vazios, eu falo isso sobretudo para encontrar as pessoas que falam assim, estou cheio de coisas, cheio de sentimentos, ou as pessoas que falam, por exemplo, eu tenho tantas coisas em mim, mas que, né, eles não mostram, porque na verdade tem um vazio dentro, né? E tem uma citação do Lao Tse, o chinês, que mostra um pouco isso, assim, e que é uma coisa assim muito lacaniana, na verdade. Então o Lao Tse ele fala assim, que 30 raios, né, que se juntam o centro de uma roda, assim, de uma charrete, um aro, né, chama um aro isso, 30 raios, né, que se encontram no centro, assim, na verdade o que faz o uso da roda é o vazio que tem dentro, no centro da roda, né, esse vazio que faz com que funciona. Se a gente pegar argila, por exemplo, a gente faz um vaso com argila, mas o que se usa é o vazio dentro do vaso, né? Então o vazio que faz o uso. Quando a gente faz uma casa, assim, a gente coloca portas e janelas, né? O que faz é o vazio que faz o uso delas. Então o Lao Tse fala é o vazio, tipo assim, ter faz a vantagem, mas o não ter faz o uso. Então não sei se esclareceu um pouco, mas para falar que o vazio não é uma coisa que não tem poder, ao contrário, assim, muito. Ou tem um outro exemplo também de falar assim, quando falta uma coisa, às vezes tem muito mais efeito do que quando tem a coisa. Por exemplo, vocês têm uma casa e falta um tijolo, por exemplo. E por esse tijolo entra o vento frio. Então, na verdade, assim, não tem um tijolo, mas tem um efeito, né? Porque falta uma coisa. Entendi. Isso é uma pequena introdução, assim, mas hoje não vamos falar disso. Hoje o tema da conferência é o falo. O falo, e vocês veem aqui, tem também o que se chama as fórmulas da sexuação, que vamos ver depois. Mas o centro da conferência é o falo, falar do falo. E também vou falar explicar algumas frases que são que sempre foram polêmicas, né, do Lacan, né? Porque são frases que, se a gente vê as frases assim, a gente já pensa, o Lacan é louco, tal, que essas frases famosas são, por exemplo, assim, não tem relação sexual, a mulher não existe, ou a mulher não é toda. Então são frases assim, que se a gente não explicar, parece que a mulher não existe. Isso também ele traz um pouco já do Freud, né? Ou não? Lacan é Freud. Então ele apanha junto com Freud nessa linha, né? Muitas vezes nas conferências eu achei que eu explicava demais as coisas, né?
e, e que não deixava justamente essa parte de desentendimento das coisas. Entendi. Acho que dessa vez, hoje, eu vou deixar o espaço assim. O vazio. Inexplicado. Então, vamos falar do falo. E, bom, claro que antes de começar, tem uma coisa que eu sou obrigado a pensar, né? E que é interessante de ver que em português a gente fala eu falo. Eu sou assim, não tem nada a ver com o resto, mas a gente fala do Lacan, a linguagem, tudo. Falo, curiosamente, em português, eu falo. E eu lembro para vocês, né, que ele falava vocês lembram o que era o parletra? A gente fala parletra. Que a tradução seria o falacer, que somos falacer, seres que falam, né? Que o próprio do ser humano, somos falaceres. Bom, isso assim, é interessante ver, eu falo, enfim. Então, mas primeiro vamos definir o que é o falo, né? Então, se a gente pegar a definição no dicionário francês, né, no Larousse, que em francês a gente fala phallus, le phallus. O que eles falam? Tem três coisas. A primeira é o pênis em ereção, símbolo da virilidade. Segundo é a representação do membro viril em ereção, símbolo da força viril e da fecundação, que se acha... vocês falam fecundação ou fertilidade, talvez não? Fecundação? Fecundação é diferente de fertilidade. Sim, pior que são distintos. Não, é porque em português é fertilidade. Vamos ver depois. Tem mais a ver com fertilidade. Fertilidade, né? Que se acha em numerosas religiões, né? Na Índia, na Antiguidade. Isso seria a segunda definição. E a terceira, no dicionário francês, aparece para Jacques Lacan, o significante do desejo inconsciente. Bom, isso é a definição do dicionário francês. Aí no dicionário em português, também tem três definições. A primeira é forma de representação do órgão reprodutor masculino como símbolo da fertilidade. O segundo, o falo, esse órgão, o pênis. E terceiro, órgão embrionário que dá origem ao pênis e ao clítoris, ainda não diferenciado sexualmente. Então, essas são as diferenças de definição que a gente tem no português. Mas, obviamente, para Lacan, Lacan ou Freud, né? Porque o termo é do Freud. O falo. E, inclusive, eu acho assim, que ele deveria ter achado outra palavra para falar do que ele quer falar realmente. Porque o falo, né, o pênis, a ereção, então tem muitas interpretações ruins de tudo isso. Sim. Aí as feministas ficam bravas porque eles entendem assim, mas então a mulher não é, porque ela não tem pênis, ela não é que nem o homem, falta alguma coisa, dá uma confusão total. E é por isso que ele acaba, né, ninguém acaba compreendendo mesmo que é um problema, né? Teria sido melhor assim achar outra palavra para isso. Então, mas vamos começar. Vamos explicar um pouco as coisas. Vou fazer assim, vamos imaginar que isso é uma régua aqui. Vou desenhar uma régua. Ok? Isso é uma régua. A gente pode colocar aqui. 1, 2, ok? Isso é uma régua. Aí eu vou fazer uma pergunta assim. Como que a gente faz para ter, com essa régua assim, cortar ela em algum lugar e ter duas partes iguais, do mesmo tamanho?
Fala de novo, Nicolas. É? Fala de novo. Como que a gente pode fazer com essa régua assim, cortando em algum lugar para ter dois pedaços iguais, da mesma... Tá no meio. Cortar no meio, né? Exatamente. Ok, o mais lógico é cortar no meio. Então, tipo assim, eu cortaria aqui. Tudo bem, daí eu vou ter então um pedaço aqui. E o outro pedaço. Só que esse, se eu colocar assim, aqui é até 1, né? Só que aqui vai começar a 1,000 alguma coisa, 1. Sim. Então, esse aqui acaba sendo mais curto que o outro. Porque aqui, se eu corto aqui, claro que o outro vai começar a 1,000 infinito, né? 1. Então, nesse caso, assim, não dá para ter os dois iguais. E se eu cortar no meio, assim. Então, essa vai ser mais curta, né? Então, na verdade, é impossível, se a gente corta, é impossível ter dois pedaços iguais. Exatamente igual. Sempre vamos obter, assim, vamos dizer, dois pedaços, mas sempre tem um que vai ter uma coisa a mais, que a gente pode chamar isso assim, por exemplo. Tá. Ou vai ser esse, que tem alguma coisa a mais, e se a gente cortar um pouco depois, vai ser o contrário, vai ser esse que vai ter alguma coisa a mais. Mas sempre tem um que tem um pouquinho a mais. Então, acabei de explicar assim por que não tem relação sexual. Quando Lacan fala não há relação sexual, a explicação é essa. Porque, na verdade, acho que tem uma história de vocabulário também, porque em francês a gente fala il n'y a pas de rapport sexuel. Não fala relação, relação existe, assim, usa a palavra rapport. Seria quase um espelhamento? Não, rapport é uma relação, vamos dizer assim, de tamanho, né? Tá. Tipo assim, e por isso que eu quero, para continuar assim, eu quero diferenciar porque quando a gente fala não há relação sexual, a gente pode falar, então não há sexo, não, claro que tem. O encontro sexual, vamos chamar isso de encontro sexual, Certo. seria o sexo, mas não tem relação sexual, ou seja, é uma relação de igualdade. Isso, é isso que a gente pode falar. Sempre tem um que tem uma coisa a mais. Tá. Não tem relação no sentido que não são duas partes iguais que se encontram. Certo. São desiguais. Sim. Não tem relação. A gente pode falar isso também de outra forma, é que no encontro sexual não há discurso. A gente já definiu os 4 discursos, as coisas. Na relação, pode ter gritos, algumas palavras, assim, um monte de coisas, mas não há um discurso estruturado assim. Porque nesse momento o real Se manifesta. se manifesta. Então, a gente pode falar, isso seria o falo, ok? Tá. A gente pode falar que no encontro sexual tem um que possui o falo e outro não. Tá. Isso não quer dizer aquele que tem pênis e o que não tem, sim. não é nada disso. Eu esqueci de falar do início que eu ia falar. Eu espero que vocês vão poder ter, depois dessa palestra, encontros sexuais normais. Não sei o Ou que não, vai vai dar, né? ficar, né? Deixa eu ver se eu tô... Daí, como que eu peguei umas definições do que o Lacan dá do falo, né? Uma ele fala, o falo é o símbolo de um objeto imaginário
o falo tem uma função imaginária ou o falo é um significante. Significante, né, já falamos bastante dos significantes, Sim, né? na outra conferência. Na outra conferência. Então, vocês lembram também que a gente tinha visto isso na primeira palestra, acho? Que a gente tinha falado do real, o imaginário, o simbólico. Aqui temos o falo aqui, né? Então, quando fala assim, ele tem uma função imaginária, o falo, quando eu tinha explicado assim na primeira vez, acho que era a primeira palestra, assim, tinha falado que o falo era o que a criança, né, vê, está na fase em que a mãe desaparece, não fica grudada a ele, vai para o trabalho com o pai e ele começa a imaginar assim, o que será, o que ela vai procurar que não sou eu. Porque tem que entender, a criança no início, ela acha que ela é o falo, né? Porque a mãe sempre está com ele. E depois ele vai ter que entender que não, que parece que o falo está em outro lugar. Não é mais que não está, né? É por isso que... Primeira frustração. Primeira frustração, que fica uma coisa imaginária. Quando se fala, também o Lacan fala a significação do falo aparece, né, apenas na metáfora paternal, na metáfora do pai. Por quê? Porque o pai que tem um falo, e a prova é que a mãe quer o falo e eu não tenho o falo. Então, uma coisa interessante é que quando vamos dizer, a criança percebe que não é mais o falo, não tem o falo, a tendência do inconsciente é ir procurar esse falo no encontro sexual. E por isso que a gente vai ter vontade o inconsciente vai para, ele acha que é lá que ele vai achar esse falo, né? no encontro sexual. Eu falo encontro para não falar relação sexual. Sim, né? sim. Onde ele poderá, no encontro sexual, ele vai encontrar ele de forma imaginária. Bom, esse menos falo é o símbolo da castração, né? É a perda do falo, o significante perdido. A gente pode ver o falo como um significante perdido. E vocês têm, isso a gente vê, por exemplo, no mito de Osíris. Vocês sabem a história entre Osíris e Isis. Osíris é a mulher, Isis é o homem. Ele foi assassinado, ele foi cortado, o Isis foi cortado em pedaços assim, que espalharam por todo o Egito, e daí Osíris vai procurar todos os pedaços, acha todos os pedaços, menos um, que é o pênis, que isso simboliza o falo, né? E é por isso que, para simbolizar esse falo perdido, esse significante perdido, construíram os obeliscos, né? Que representam o falo. Então ela não conseguiu mais achar o pênis do Isis e colocou obeliscos para ele é imaginário, mas ele está presente. Como no momento do encontro sexual a gente recria de forma imaginária o falo que nós perdemos, que perdemos. Aí o falo ele aparece, né, também entre R e S, aqui tinha os gozos, né? O gozo fálico, que é aqui é positivo, e aqui o gozo do outro, que o gozo feminino, que está entre o real e o imaginário.
Então, a diferença, já tinha explicado isso, o gozo fálico, assim, a gente pode determinar a diferença entre o gozo fálico e o gozo feminino, é que quando eu estou vendo um quadro, por exemplo, se eu fico emocionado, assim, que eu sinto coisas, eu estou no gozo feminino. Seria entre o real e o real que me faz imaginar, não sei, entre o real e o imaginário, o gozo feminino. Agora, se eu olho para o quadro e falo assim, o pintor quis, eu explico o quadro, eu falo, o pintor quis fazer isso, ele usou tal coisa, tudo, eu estou no gozo fálico. Interessante, né? Eu quero na verdade, eu quero recuperar do gozo fálico, eu quero recuperar o falo, assim, explicando, assim, como se eu pudesse, assim, controlar esse quadro, né? Então, na verdade, quem possui o falo, isso é função do olhar que eu tenho sobre o quadro, né? Mas, bom, a consequência de tudo isso é que não é possível ter, não é todo mundo que tem um falo ao mesmo tempo, né? No encontro sexual, é um dos dois que tem, é impossível os dois terem um falo. Bom, a gente pode dar uns exemplos assim. Por exemplo, os boxeadores, eles batem um no outro, o que eles estão fazendo? Eles querem saber quem que tem o falo, né? Porque eles se dão porradas assim e vai ter um vencedor e um perdedor. O vencedor, ele vai ter o falo, o outro não vai ter. Então eles brigam para o falo. Para mostrar quem que tem o falo, né? Tem também não sei se vocês conhecem o jogo de Go. Você sabe, é um jogo chinês. O jogo de Go é tipo, tem um tabuleiro, né? Com casinhas. E a meta, na verdade, é conseguir mais casinhas. Tem um jogo com territórios, assim e tal. E quem ganha é aquele que tem uma casinha a mais do que o outro. Essa casinha a mais seria o falo, né? Mas aqui no Go não destrói o adversário. Como no encontro sexual, se a gente destruir, matar o parceiro, daí a gente não pode ter gozo, né? Por isso tem que ter alguma coisa a mais, mas não pode destruir o outro. Porque ele acaba sendo interdependente, né? Sim. Esse gozo, o gozo fálico, ele só pode existir se tem o gozo do outro, né? O gozo feminino. E um bom exemplo disso é que o homem tem uma ereção porque a mulher diz: sim, eu aceito de ser o seu objeto de desejo. Eu acho que eu já tinha falado isso nas outras, assim. É tipo assim, o gozo fálico funciona porque tem o gozo do outro, né? Tem o Christian Alemão que fala: o ser humano não pode se significar ele mesmo. Ele é o resultado de uma divisão. Por que ele é o resultado de uma divisão? Porque ele está na linguagem. Então, ele traz consigo uma falta a ser. Falta alguma coisa. O que Lacan simboliza com esse barrado, né? O sujeito é dividido porque ele está na linguagem. E o que falta a esse sujeito é o falo. Então o falo tem a função do significante da falta a ser, né? Que a gente não pode ser porque falta alguma coisa que eu falo. E o inconsciente vai se para contra essa falta, ele vai se direciona para o sexo.
ele vai para o sexo, procurar aquela coisa que falta nele. E por isso que tem uma grande diferença entre o momento sexual de um casal, por exemplo, e o momento social de um casal. Quando um casal briga na frente dos filhos, por exemplo, é que não fizeram uma fronteira bem clara entre o momento sexual e o momento social. Tem uma grande diferença entre estar na cama e estar no café da manhã com as crianças. Então, na verdade, se um casal briga na frente dos filhos, é como se é a parte sexual que está indo para a parte social, onde não deveria estar. As regras são diferentes. E bom, se a gente considera esse momento sexual um momento social, o Lacan fala, existem normas sociais porque não tem normas sexuais. Na cama pode fazer o que quiser, entendeu? Na cama tudo é permitido, não tem regras na cama. Então as normas sociais existem porque faltam normas sexuais. E nas neuroses, por exemplo, é claro que esses dois momentos estão meio que misturados. Quando o casal briga na frente dos filhos, é uma coisa obscena. Na verdade, seria um pouco como se eles transassem na frente dos filhos. Faz sentido, né? E para mostrar que é uma obscenidade, as crianças detestam quando veem os pais que brigam. É uma coisa que fere muito as crianças. As crianças não ficam assim, meu papai, eles estão brigando. Não, é como se eles vissem os pais transando na mesa do café da manhã. E essa é uma leitura inconsciente, né? Sim. Né? Assim, totalmente inconsciente. Acho que é legal lembrar disso, né? Porque senão parece que a gente está entendendo isso quando está acontecendo, mas não está, né? Na verdade, é só são inconscientes interagindo ali, né? Mesmo as crianças, né? Elas acabam reagindo porque o inconsciente, de alguma maneira, força essa reação. Mas elas às vezes não compreendem, né? Então, uma coisa importante é a diferença entre ser ou ter o falo. Né? Ser o falo ou ter o falo. São duas coisas bem diferentes. Isso pra mim é o que Freud, né? Que é o que eu tive mais contato. Explica muita coisa da sociedade. Tá aí os problemas sociais todos. Tem as pessoas que vão procurar um psicanalista, um psicólogo, tudo assim, acho que tudo é sexo ou amor, né, os problemas. Tipo assim, ninguém vai ver um psicólogo porque tem um problema, não acha emprego, por exemplo, coisa assim. Né? Ou porque, não sei, tem sempre, ou mesmo se vai para outra razão, no fim das contas vai chegar ou no amor ou no sexual, né? Interessante, né? Então, na infância vai ter uma... Justamente, eu falava assim, o ser e o ter, o falo, na infância passa do ser o falo para tentar ter o falo, né? E se eu perco o falo, preciso achar ele de novo. Nos encontros sexuais dos adultos, as escolhas de ser ou ter são completamente livres. Então, é muito saudável ter uma vida sexual assim, louca e uma vida social bem regrada, vamos dizer. Isso é uma coisa totalmente considerada saudável. Normal. Tá. Não é normal não, saudável. Saudável. Não normal. Não vamos falar... Normalidade não existe com Lacan. Não tem essa coisa de normal. Ninguém é normal, né? Mas vamos dizer assim, é mais saudável, vamos dizer. Inclusive, como dizia a avó de uma amiga minha, ela dizia para ela assim, seja uma puta na cama e uma dama na sociedade. Né? Seja uma puta na cama e uma dama na sociedade. Sabe o conselho de vó.
E essa avó, o que ela falou? Ela falou o que Lacan falava, existem normas sociais porque não tem normas sexuais. É uma forma de falar isso, é a mesma coisa. Sim. Tem que pensar assim, que a mulher, ela não aqui fala, né, gozo feminino, gozo fálico, a mulher também tem o gozo fálico. A gente pode falar que, por exemplo, as executive women, as mulheres executivas, Sim. Elas só conseguem funcionar se elas funcionam como um homem. Então elas conseguem ser o que elas são porque elas agem como um homem e provavelmente na cama também elas são o homem, né? É porque, como não tem relação sexual, porque não tem simetria, Sim. é por causa disso que a relação sexual é possível. Isso que significa? É que se tivesse, vamos dizer, Igualzinho. se fosse simétrico, se não tivesse essa falta de falo, ninguém transaria, na verdade. Não teria por que transar. Não seria... Por isso, quando fala assim, mas que terrível, não tem relação sexual, e então, daí sempre vamos estar buscando coisas assim. Posso fazer uma pergunta que pode parecer boba? Só me veio agora aqui um pensar alto, né? Pensar alto, viu, gente? Para quem está assistindo, né? Isso pode ter a ver, o Lacan, em algum momento do que você estudou, relacionou isso com algum esquema de autopreservação e preservação da própria espécie? Como existem outros instintos em outros animais, vai? Funcionamento diferente, óbvio, né? Mas não há nada nessa construção do Lacan, né? Nesse estudo dele, de que isso seria algo que motiva aí a nossa preservação e tudo mais? Então, para o Lacan é bem claro assim, que o ser humano é um falacer, ele é completamente diferente dos animais, porque ele fala que o habitat dele é a linguagem. Mas o que você fala tem uma coisa do Freud, que ele começou, que acho que era no fim da vida dele que ele começou, e que agora os lacanianos estão conversando para saber, que chama, depois eu vou escrever, é a La Roche, não sei exatamente o nome, a pedra, uma coisa assim. Que justamente ele estava se ligando alguma coisa, justamente da coisa animal nossa, com a psicanálise. Mas que não foi muito desenvolvido. Mas depois eu vou colocar no vídeo assim, o que é isso. Que legal, bacana. Mas, no geral, assim, não tem esse negócio de instinto, essas coisas. Eu não chamaria de instinto, eu diria que tem a ver com algo biológico. Sim, né? Sim, porque quando justamente eu estou falando de todos os problemas que temos, de como se relacionar entre homem e mulher, e fala assim que o grande problema é que não tem relação sexual, mas o problema é que se tivesse relação sexual, pode acabar a espécie, porque a gente não precisaria mais transar. Exatamente. Não teria mais essa vontade. Se tivesse a relação, não teria um encontro. Exatamente. Essa falta precisa fazer. Para ser um encontro. A gente pode falar que a ausência de relação sexual permite o encontro sexual. Então não tem que pensar que é uma coisa negativa, nossa, não tem relação, não é negativo, e faz com que a gente está aqui, né? Verdade. Por isso que eu pensei alto, né? Então, o falo é ausente, é um significante perdido. E o papel do encontro sexual de fazer ele aparecer como Osiris fez construir os obeliscos. E o que acontece? No encontro sexual, a gente tem a sensação, a ilusão de ter o falo. E depois, quando acabou, a gente vê que não tem. Sumiu de novo. E por isso que vamos recomeçar. Né? Porque se a gente achasse, você imagina, namorada transa uma vez, tá bom. Já tem arrumado, não precisa mais, mas o fato é que a gente recomeça sempre, né? Sim.
Então, e isso é típico da pessoa que usa a heroína. A heroína é um pouco como se ele achasse um falo na heroína, é por isso que justamente o como fala, heroinômano, como fala, aquele usa heroína. Aqui não tem Porque muita, uma né? pessoa Usa heroína. a pessoa Na Europa tem viciado. bastante. Um viciado em heroína, vamos dizer. heroína. Os viciados de heroína não pensam nem um pouco em sexo. Eles não têm vontade nenhuma, assim. Não tem nenhuma pessoa que usa heroína que vai ter vontade de transar. Por quê? Porque ele acha o falo na seringa, né? Tá aí uma maneira de avisar as pessoas para não usar heroína. E por isso que eles querem colocar de novo, para estar com o falo, para ter o falo que é preencher o buraco, vamos dizer, né? Vazio, né? Eu falei assim bem da relação do gozo fálico com o gozo feminino. O homem que vai usar o Viagra, por exemplo, vai usar o Viagra para ter um encontro sexual. Ele considera que o pênis levantar é como levantar o braço. Né? Só que nesse caso ele ignora o outro gozo, ou seja, ele vai, como a gente levanta o braço, qualquer coisa que esteja na frente, né? E a gente poderia falar assim que na verdade ele transa com o Viagra. É com o Viagra que ele transa, porque o Viagra que faz com que o pênis levanta e não tem nenhuma, ou seja, não tem nenhuma no gozo assim feminino na frente, nada. É transar com o Viagra mesmo. Louco. E agora vamos chegar então a uma pergunta. Qual é a diferença dos sexos? Né? Qual é a diferença dos sexos? Dos sexos homem e mulher? Homem e mulher. Gêneros? Então, justamente vamos chegar aí. Então. É daí que vai ficar interessante. Tem que pensar assim, como a gente vive no mundo de linguagem. O Lacan ele define dois lugares. O lugar homem, do homem, o lugar da mulher. Tá, E isso completamente independente do sexo biológico. tá. Porque a gente não tem... Inclusive, a gente pode falar... vamos chamar um homem, um macho e uma fêmea. Para que fique claro. Porque quando o Lacan fala homem, mulher, não significa macho e fêmea. Sim, entendi. Significa a posição do homem e a posição da mulher. Que Dois lugares. dois mesmo, lugares. Né? Acho Dois que lugares. dois lugares é uma boa E analogia, né? e podemos ter, por exemplo, a fêmea que vai ocupar o lado lugar do homem e o macho o lugar da mulher, sem problema. E isso pode ir, mesmo de um casal heterossexual, que se Sim, quiser, sim. isso acontece. Né? A questão é ser ou não ser o falo, ter ou não ter o falo. Isso que é a questão. Aí o Lacan chega a isso, loucura dele. que a proposta dessas palestras, né, é sempre explicar essas Sim, coisas que sim. são enigmáticas e que da onde que vem isso, o que é, blá blá blá. Para saber primeiro da onde que vem isso e o que quer dizer, né? Então, aqui a gente fala sobre as fórmulas da sexuação, que não é sexualidade, né? É sexuação. Que é um termo assim, não sei se ele que inventou isso, né? Sexuação, ninguém me fala de sexuação. Acho que não conheço também. Então vamos definir o que ele chama de sexuação, né? Sexuação. É o conjunto dos fenômenos que caracterizam um sexo, não biológico, né? Um sexo, seja homem ou mulher. Sim, sim. Se trata de lugares e cada homem ou mulher se coloca onde quiser, né? Macho ou fêmea se coloca onde quiser. Bom, se eu quisesse assim explicar de onde que vem isso, eu vi
as páginas que levam a isso, demoraria 8 horas para explicar para vocês tudo toda a lógica que tem em tudo isso. Mas como também eu não quero falar isso, sem explicar de onde vem, eu vou falar para vocês de quem ele se inspirou, de onde que vem. Legal. Aí para quem realmente é bem maluco e quer saber tudo, pode ir ver as fontes dele e vai achar como que se chega a isso, né? Então, eu vou primeiro vou usar essa página aqui. Eu tinha escrito uma menor aqui. Então, essas coisas aqui são coisas da matemática, né? Quando fala isso aqui... Eu não pertenço. Não. Ah, não. Isso quer dizer, existe pelo menos um. Existe Tá. pelo menos um. Isso aqui é para todos, para qualquer, para cada, né? Quando coloca uma barra em cima é a negação, ou não. E o que o Lacan coloca é isso que ele chama de a função fálica. Tá. Uma função fálica. Bom, como que ele chegou a isso? Ele começou, vou colocar, né, aqui as influências dele, tudo que ajudou. Ele começou com Aristóteles, é assim? Uhum. Com acento aqui, né? Uhum. Aristóteles, que é um filósofo grego, né? Vou colocar as datas. Gente, cara, né? De menos 384 e a gente ainda vê influência dele, né? Uhum. Então, o Aristóteles, Grandioso, né? filósofo grego, o Peirce, que era... Semiótico, semioticista, né? Então, tem uma coisa que é 1839 e 1924. Vocês têm... Como se chama uma pessoa que trabalha com lógica? Depende. Porque, não é lógica, porque em francês a gente fala sei lá, logicista. Tem pessoas que só trabalham com lógica na Claro, França? sim. Tá de brincadeira. Bom, ele era isso, filósofo, matemático e um cientista. É, o Percy. A gente, aqui no Brasil a gente conhece, ele é muito mais conhecido como semioticista. Semioticista. Mas, ou empirista. Americano. Americano. Depois tem o Damourette e Pichon, na verdade, os dois trabalhavam juntos. Damourette. Linguista, psicanalista, não, linguista francês, Damourette, que em 1873, 1943. E ele trabalhava com Pichon. Eles fizeram uma gramática, uma coisa assim, juntos, que é linguista e psicanalista francês, 1890, 1940. E o Frege, que era filósofo, matemático, trabalhava com lógica, alemão, né? Era mais a parte matemática, vamos dizer. 1848, 1935. Aconteceu alguma coisa nesse século, né? É verdade, né? E Alguma coisa aqui. sem falar do Einstein, né? O Freud. Sim. Era bem rico, né? É. Vocês Não tinha sabem que eles falam que a capacidade intelectual da humanidade está diminuindo Sim, bastante? saiu uma publicação da Nature também, né? Da Nature 2. E de uma forma assim, realmente, eles têm explicações assim, com a tiroide, os produtos químicos que a gente usa, e que provavelmente nunca mais vamos ter um Einstein ou Mozart, ou pessoas, gênios, né? Pois é. Então, ele junta tudo isso
E desde aqui é muito lógico, né? A lógica Sim. tá, né? É uma escola bem lógica, né? Sim, e lógica pura, né? Sim. Então, agora vou falar assim, isso é só para quem realmente quer ir profundo e eu não quero, tipo, não explicar de onde que vem. Tá Porque bom. é provável que tem pessoas Vão querer se que assistem e que aprofundar, querem ver claro. realmente o que é. Então, eu vou mostrar agora, aqui são as pessoas, vou mostrar o que ele pegou de cada um deles. Que são coisas assim, quem estudou filosofia, coisa assim, já sabe dessas coisas, né? Então, você define, né, o Aristóteles, assim, o quadrado lógico, né? Isso eu acho que isso se ensina nas primeiras aulas de filosofia, coisa assim. Que ele define 4 possibilidades, né? A primeira seria, por exemplo, vamos pegar 2 coisas, S para qualquer S, temos P, isso que é a afirmação universal, né? Afirmação universal. Depois definir o E, que para qualquer S não de P, que é a negação, a negativa universal. Sim. Depois tem o I, que existe pelo menos existe um S para que implica P, Sim. se é a afirmativa particular. E O, que existe um S para o qual não tem não P, né? Que seria a negação particular. Sim. Negativa particular. E o que eles chamam quadrado lógico é assim, né? A gente coloca o A aqui e isso vocês têm no Wikipedia, se querem, né? Sim, sim. Aqui são o contrário. Subcontrário. Aqui subalterno. Subalterno também. E aqui tem o contraditório. Isso aqui é o quadrado lógico. Aí, se vocês querem mais informação sobre isso, é só ir no Wikipedia e colocar o quadrado lógico, né, que chama assim. Isso é o que ele pegou do Aristóteles. Do Peirce, ele pegou o Peirce, ele segue com essas coisas e ele inventou o que ele chama de quadrante. Então isso é Aristóteles, né? E do Peirce, ele coloca os mesmos assim, onde deveria ser um quadrante, o A aqui, e aqui, e O. Uma coisa assim. Isso que é o quadrante de Peirce, mesma coisa, vocês querem saber tudo sobre isso, vocês vão no Wikipedia e vão saber tudo sobre isso. Agora, o que ele pega o da Mouret e Pichon, os linguistas franceses, ele pega as noções assim na gramática. Em francês a gente fala, por exemplo, eu não quero nada, né? Inclusive funciona em português, eu não quero nada. Vou escrever em português até. Eu não quero nada. E tem toda uma noção aqui, que tem 2 coisas aqui. Sim. Você já viu isso? Que discordancial em francês? É uma discordância, né? Discordancial. E aqui o foraclusivo. Caramba, foraclusivo. Ainda bem que não é assim português, né?
Então, mesma coisa, isso é da Murreta e Pichon. Um linguista. Uhum. Se vocês querem saber mais sobre eles, vocês podem procurar isso e vão ter todas as respostas. E o último, que foi o Frege, que é o matemático alemão, ele pegou só alguns elementos de lógica. Ah, Isso é só para né? tudo isso. Vocês falam que a psicanálise é subjetivista, hein? Aí, na verdade, para chegar ao que interessa, na verdade ele começa com umas coisas assim, eu acho que eu vi que tinha 10 ou 15 páginas de lógica pura, Tá. começando com Aristóteles, para chegar a essas fórmulas da sexuação. É bem assim, é lógica pura, na verdade, não ia demorar muito. Sim. Mas basicamente é uma ideia até de variação, né? De posicionamento ali de valores. Uhum. Não é? Sim. Resumindo bem pequenininho, Resumindo. né? Se fosse imaginar, fazer uma analogia com informática ali, Sim. que é que tá mais fácil, né? É lógica básica. Em que momento que você tem lugar de homem, lugar de mulher, fazendo a depender da contradição, né? Sim. Um não pode ser ao mesmo tempo Sim, coisa assim, isso mesmo. Bom, agora vamos realmente explicar essas coisas. Vamos lá. Então, uma coisa que é importante, né, colocar aqui é que esse lado é o homem. Tá. Homem. E esse lado é a mulher. Lugares, hein? Lembrando que Lugares. não são gêneros, né? São lugares. Lugares. Então vamos começar no homem, né? Isso quer dizer, né? Existe um X que implica não função fálica do X. Não φ de X, vamos dizer. Tá. Isso significa o quê? Que existe um sujeito para que a função fálica não funcione. Um homem que está contra a castração. O homem que se coloca contra a castração, ou seja, o homem que não é castrado. Tá. E o que é isso? Ele faz referência ao Freud e o pai da Horda Primeva. Então, o pai da Horda Primeva, vou falar para vocês, vou ler para vocês. Não vou, eu decidi, talvez um pouco tarde, né, já estamos na sexta palestra, de não mais ler em francês e traduzir português, que quando é muito complexo fica bem mais confuso. Você deve, para modalizar isso aí dentro do sua mente, Então agora eu ou traduzo o Lacan, ou eu pego o texto em português. O que é, tem uma coisa, é uma das coisas mais importantes do Freud, que ele escreve no livro de Totem e Tabu, é o do pai mítico. É um mito que o Freud inventou para... eu vou ler para vocês, assim, eu peguei um artigo de Júlia Reis, do Rio de Janeiro, não sei quem, mas... Vou ler para vocês para entender, porque aqui estamos falando então que existe pelo menos um X para quem não tem a função fálica. Sim. Quer dizer que seria um homem que não é castrado, e é o pai da Horda Primitiva, não sei. Vou ler para vocês o que é esse mito. O Freud escreve o texto Totem e Tabu em 1912-13 para falar do pai mítico, o pai da Horda Primeva. Sabemos que a função paterna é fundamental para a constituição da neurose e sua não operatividade para a constituição de uma estrutura psicótica. Freud retoma Charles Darwin, o qual apresentou uma hipótese acerca do estado dos homens primitivos, para desenvolver sua teoria do pai primordial. Segundo Darwin,
em um período remoto, os homens viviam em grupos ou hordas, onde um macho mais velho e forte dominava os outros e impedia a promiscuidade sexual. Com base nisso, Freud descreve o tipo mais primitivo de uma organização social, a horda primeva. O mito do pai totêmico expressa a violência deste pai da horda primeva e seus ciúmes. Ele possuía todas as mulheres e as proibia aos demais membros da tribo. Para tal, expulsava os filhos quando chegavam à idade adulta, para que não fossem uma ameaça ao seu domínio. Freud entende que, em algum momento, os filhos expulsos da tribo se reúnem e retornam à horda para matar e devorar o pai, para terem acesso ao gozo interditado pelo pai. Os filhos assassinam esse pai terrorífico que desencadeava angústia. Ao matá-lo, os irmãos colocam fim à horda patriarcal, mas, ao devorá-lo, se identificam com o pai primitivo com o intuito de adquirir sua força. No banquete totêmico, eles repetiam e comemoravam em grupo esse ato memorável e criminoso que foi o começo de tantas coisas, da organização social, das restrições morais, da religião. Então, desse modo, o sentimento de culpa que poderia advir desse ato é aliviado porque todos do clã participam da refeição. Porém, a comunidade de irmãos não teve sucesso na organização da sociedade, na medida em que são tomados por um grande sentimento de culpa diante da irrupção, sob a forma de remorso do sentimento da afeição recalcado, da ambivalência, amor-ódio em relação ao pai. Ao colocarem o ódio em prática através do assassinato do pai, o amor que estava recalcado surgiu sob a forma de remorso. Esse sentimento de culpa fez com que o pai se tornasse mais forte do que quando era vivo. Como tentativa de solução ao sentimento de culpa, os filhos instituem novas leis, entre elas a proibição do ato criminoso, através da proibição da morte do totem confirmado como substituto do pai. Criaram assim, do sentimento de culpa filial, os dois tabus fundamentais do totemismo, que por essa própria razão corresponderam inevitavelmente aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo, o homicídio e o incesto. Assim observamos que a cultura e a organização social não foram alcançadas com a morte do pai, somente com o pacto feito entre os irmãos baseado na renúncia e na partilha. Desse modo, foi necessário que eles deificassem um pai morto para resgatar os tabus e restrições morais necessárias à vida civilizada, assim como Freud afirma nesse texto monumental e repete tempos depois nos textos Psicologia de Grupo e Análise do Ego, o Ego e o Id, Moisés e o Monoteísmo. Através desse mito, Freud pode demonstrar como o pai devastador primitivo transforma-se num pai simbólico que dita os códigos da lei moral e que funciona como aquele que reforça as exigências do super-eu através do cumprimento dos mandamentos e das regras sociais. Eu vi tudo isso porque é importante o totem tabu, o mito da horda primeva é importante para entender esse pai, né? esse pai. Então, essa primeira aqui, ela fala na verdade do pai, aquele que não tem, ele não tem o gozo fálico, mas porque ele não é castrado na verdade. Mas você vai entender por que essa forma está aqui. Depois, embaixo, temos qual que seja o x, φ de x quer dizer função fálica. Qual que seja o x tem função fálica. O que quer dizer isso? Quer dizer, para todo sujeito, é verdade que a função fálica funciona, ou seja, todo homem
é submisso à castração. Ou seja, todo homem é submisso à castração, todo homem tem o gozo fálico. A primeira fórmula é, na verdade, uma exceção em relação à segunda. É a exceção que confirma a regra, é a exceção do grupo. E isso permite de formar o grupo dos homens, um grupo homem. Porque tem a exceção que confirma a regra e isso permite definir o que é o homem. O homem é isso. Todos os homens são iguais. Tá. Chegando nisso, vamos chegar nisso depois. Vamos seguir, vamos ver a parte da mulher agora. Na parte da mulher, né, aqui, temos então, não existe, né, negação aqui, não existe um X para que não tenha φ de X, né, a função fálica. Não existe um sujeito para quem a função fálica não existe. Não tem nenhuma mulher que não seja sujeita à castração. Isso que quer dizer também. E aquele embaixo aqui, então, não todo X, né, φ de X, não é para qualquer X que existe a função fálica, φ de X. Isso quer dizer que não para todo sujeito é verdade que a função fálica funciona. Ou seja, a mulher não é toda na castração. Não tem exceção, aqui tinha uma exceção, né? Aqui não tem exceção que permita fazer o grupo das mulheres. Não tem regra para fazer um grupo. E a gente, talvez as mulheres sabem isso muito bem, que todos os homens são iguais. Gozam da mesma maneira. Muito complexo, acho. Todos os homens gozam da mesma maneira. Agora, realmente, quando a gente homem vê que não tem duas mulheres iguais. Elas não são as mesmas. Aí, por que então que o Lacan fala que a mulher não existe? Porque ele está falando de a mulher, né? Fala a mulher. A mulher, lugar. Não. Não? A mulher, o homem existe. Tá. A mulher, porque não pode definir a mulher é assim. Vamos dizer, existem mulheres. Não dá pra colocar dentro de uma categoria. É isso? Isso. Existem mulheres, mas a mulher não existe. Porque ela não pode ser, não forma um grupo. Forte isso, né? Agora tem essa parte aqui embaixo. Vamos lá, Nicolas. Muito café agora. Quer cafezinho? Quer? Vocês têm aqui a parte do homem. O homem, ele é um sujeito castrado. Sim, dividida, né? Isso é objeto de desejo, né? Aqui a gente não fala tanto assim, mas o objeto A é objeto de desejo. Bom, ele procura o falo, né? Aí, o que acontece? Assim, a mulher, ela é um objeto de desejo, porque o falo, na verdade, podemos falar que o falo, ele cobre esse objeto de desejo, assim, isso que atrai ele. A mulher, ele vê o falo no objeto de desejo. Tá. Isso explica muita coisa. Depois você faz... Ele está sendo iludido, vamos dizer, ele vê no objeto, ele vê na mulher o falo que ele quer. Então, ele vê, eu falo, e depois ele percebe que não era isso. Então ele tem que recomeçar a achar outro lugar, entendeu? Entendi.
nesse caso, a mulher ela tem que aceitar de ser objeto de desejo. Tá. Por que que ela aceita? Porque ela fala, oh, tudo bem, eu quero, tudo bem, eu aceito ser o seu objeto de desejo. Tá. Porque ela também vê o falo nele, né? Então, como ela quer o falo, Falo. ela fala, beleza, eu aceito de ser esse objeto de desejo. Só, aqui ela está no gozo fálico. Só que o homem também, né? Só que a mulher tem um outro gozo. Ou seja, né? Do qual ela não pode falar. Porque aqui, isso significa, né, a falta de significante no outro. Sim. Então, na verdade, a mulher tem dois gozos, um que é fálico e o outro do qual ela não pode falar, porque é um gozo que é no real e até brinca que o Lacan ele estava vendo assim, o gozo das ostras, o gozo das plantas, não sei o quê, que o Freud também foi obcecado por isso. Por que que essas mulheres não falam que esse gozo, né? Que é o mistério. Mas não é, também não tem que pegar assim, porque senão a gente cai numa coisa que não tem nada a ver com isso. Sim. Mas vamos dizer que ela tem um outro Tem gozo. algo que, de novo, não dá pra categorizar. É isso? Sim. Ou seja, a mulher, né, muito difícil de você categorizar. Sim, Nessa- ela nesse não processo. não é categorizável. Adorei isso. Isso explica muita coisa, inclusive. Esse falo assim, pode ser o pênis mesmo. Tá. Pode ser isso. Ela tem um acesso, porque o gozo é real. Então, esse falo pode ser o pênis mesmo ou pode ser outra coisa. Tá. Que doido, né? Então justamente quando tem essa frase assim que fala, né, a mulher não é toda. Na verdade, a mulher não é toda, mas a frase foi cortada assim, porque a frase continua, a mulher não é toda, pega na função fálica. É isso que quer dizer, ela não é toda, pega na função fálica como é o homem, por exemplo. Se então o estudo dito feminista, uma feminista séria, do ponto de vista de entender, vai ver de outras maneiras até aí. As né? feministas não concordam com isso. É mesmo? O grande problema entre a psicanálise e as feministas, que bom, a briga vem da época do Freud, imagino. que tem, não, na verdade tem uma pequena história que fez com que não há entendimento assim. Mas vou terminar Pode, esse porque perfeito. depois vamos falar disso mesmo. Você sempre adianta, né, as coisas. É que eu sou uma boa aluna. É assim, né? Uma boa aluna não, uma boa ouvinte. Esse que podemos chamar de gozo outro, o Lacan fala que é o gozo dos místicos. Você tem que pensar, porque hoje em dia, quando a gente fala os místicos, vocês pensam Outras nos categorias. indianos, vocês pensam no... coisa assim. Na época do Lacan, quando se fala místico, é o místico dos católicos, né? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo disso. Mas isso, então, esse gozo, ele está fora da linguagem. Por isso que ele não tem significante, não dá para exprimir, né? Expressar. Então, o gozo místico do que o Lacan fala ele pensa também, eu escrevi, eu peguei em português. Aí, ele pensa no êxtase da Santa Teresa da Vila, de Bernini, que é eu tenho a foto aqui, ó. Vocês podem ver. Não sei se vocês conhecem, você já viu isso? Não? Nossa, que bonito. Eu vou deixar aqui, porque... Então, é a estátua que representa, né, o êxtase da Santa Teresa da Vila.
uma santa, então. Aí eu vou ler o que ela escreveu, né? Um dia me apareceu um anjo com uma beleza nunca vista antes. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser uma ponta de fogo. Você vê no... Sim. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e perfurar minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes, em alta voz. E ainda assim, foi superando a doçura desta dor excessiva, eu não pude querer livrar-me dela. Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou a sua lança, senti um enorme amor por Deus. Caramba, dá um estudo hermenêutico desse discurso aí. Então, isso seria o tal... O que é isso, gente? O êxtase de Santa Teresa da Vila e a estátua de Bernini, né? Claro que aí você põe as lentes, né? Imagina isso com um olhar bem católico, né? É que a gente está tendo um olhar já, a gente já está dentro de uma linguagem, né? Nosso, aqui, né? Nosso entendimento já leva, quando você vai ouvindo, você já vai... E com a performance do Nico. Então, a mulher não pode falar nada desse gozo porque ele não tem significante, né? Que louco, Nico. Esse gozo outro, ele é parecido com o gozo daquele que injeta heroína, que não é um gozo fálico, é um gozo baseado num objeto, né? Na seringa. Não é um objeto perdido, assim, recalcado, é um objeto que está no real, né? Real. Ou pode ser a garrafa para o alcoólatra, ou também podemos falar objeto de consumo, para quem está viciado em compra, objeto de consumo, precisa ter, né? Que tem um caráter sem limite, infinito e pega diretamente no corpo. É real, no corpo mesmo. Então, tem que pensar também que no momento do encontro sexual, na verdade, temos quatro entidades, né? Tem 4 coisas que estão em jogo. Temos o homem, a mulher, o desejo do homem e o desejo da mulher. Muita gente na cama já, né? Então eu falo, né? O macho ou a fêmea escolhe em que lugar ele está. Bom, obviamente os homens têm mais tendência a ficar desse lado e as mulheres desse lado. Mas uma coisa muito interessante é que a mulher ela é sempre outra. Porque as mulheres não formam um grupo, né? Com essas fórmulas a gente mostrou assim que a mulher não existe. Então, uma mulher é sempre outra. E uma coisa assim que podemos ver assim facilmente é que os homens não têm problema se por exemplo alguém me fala assim, você é muito como o Lacan, por exemplo. Eu me sinto lisonjeado, eu falo, estou falando que estou que nem o Lacan. Mas se vocês falam para uma mulher, você é igual àquela mulher, elas acham isso insuportável. Mesmo que seja uma mulher, você é tão linda quanto a fulana que passa na TV. Não vai funcionar. Elas não porque não tem, elas são outras. Não tem grupo como os homens. E quando as mulheres falam, os homens todos iguais acham que somos objetos. É assim, né? Para os homens, a mulher é objeto de desejo. Quando a gente fala assim,
né? A cena, né? Tem o homem na rua que chama a mulher, ei, é gostosa, essas coisas. Ele não vê a mulher, ele vê o falo. Tanto é que se a mulher vem e fala diretamente com ele vai ficar sem saber o que falar, porque ele não estava enxergando isso. Tem até uns experimentos, né, nos Estados Unidos, fizeram isso com uma mulher, que ela saía na rua, vou mandar pra vocês no YouTube. Ela saía e aí o cara falava assim, ah, que linda, me passa seu telefone. Ela voltava e falava, ah, ok, então. Aí o cara ficava meio... E os caras ficam sem jeito, porque... Lembra? Né? Porque quando eles falavam, ah, é gostosa, eles estão falando uma coisa imaginária, que não tem nada a ver com essa mulher. É verdade. Que louco. Podemos falar que os homens vão ao bordel para procurar o falo que não acham mais na esposa. Sim. Não acha mais o falo no encontro sexual, não tem mais falo, vai procurar nas outras mulheres e até tem o Jacques Sibelius que fala ultimamente, até eles vão procurar realmente um falo, vão realmente procurar Nossa, isso explica homem. muita coisa. Antigamente era o bordel, né? Agora até vai procurar um falo mesmo. E uma coisa assim, quando o Lacan fala uma coisa assim, que para ter certeza absoluta que estamos numa relação heterossexual, isso só pode acontecer entre duas mulheres. Ou seja, que a relação heterossexual verdadeira só pode existir entre duas mulheres, porque o que quer dizer heterossexual? Quer dizer sexo com o outro. E isso só duas mulheres podem ter certeza que elas são outra para outra. Agora, isso a gente não sabe, mesmo um homem, uma mulher, a gente não sabe, né, não pode falar com certeza que isso é realmente heterossexual. Que louco. Que interessante, né? Imagina esses pensamentos dele naquela época. Uma outra coisa interessante, a sedução, ela é feminina. E também eu tenho um exemplo bem legal disso, e vocês vão, se vocês ainda não perceberam, ficam observando, vocês vão ter um homem assim, macho, vamos dizer, está no churrasco, ei, a carne está vindo, aí, ó, esse é o viado, aí toca o telefone, é uma mulher, oi, tudo bem? Vocês já viram isso, não? É a sedução feminina. O homem tem que seduzir de forma feminina, né? Bom, mas as coisas são bem mais sérias do que parecem, né? Porque na verdade, quando a gente fala desse negócio, desse lugar homem, mulher, estamos falando na verdade seria assim o ponto em que explica o porquê não conseguimos ter uma sociedade que seja boa, uma sociedade justa, organizada. A gente pode levar esse problema como fonte de uma coisa, vamos dizer, da sociedade. Por exemplo, quando a gente vê o feminismo, as feministas, que, bom, lutam para coisas óbvias, né, de direitos e coisas que eu acho que é mais uma questão de direitos do ser humano mesmo, do que muitas coisas, né, para salário iguais, essas coisas são lutas de respeito ao ser humano, né? Mas o problema é a gente não pode ignorar isso e de cair numa coisa dual, que seria os homens contra as mulheres, que isso é completamente estúpido, porque não tem, como dizer, porque a diferença não é macho-fêmea, né? Por exemplo, geralmente temos assim, né? Temos a velha ideia, né, patriarcal, né? O homem que tem que mandar tudo, as mulheres têm que ficar em casa, cuidar dos filhos, que o papel do homem é o papel da mulher. E depois
temos a luta para mudar isso, que vai com a teoria dos gêneros, por exemplo, tudo que vai falar, não, mas cada um tem direito, assim, que explica tudo isso, mas, na verdade, esses dois discursos estão no mesmo... são dois polos, assim, que não levam em conta isso. Então, na verdade, é uma luta que, com certeza, não pode mudar nada. Eu vejo, por exemplo, quando eu fui várias vezes para a Suécia, onde realmente lá tem uma igualdade homem e mulher, Que legal. que dá para ver, tem os empregos, assim, por exemplo, tem que ter 50% mulheres. Foi feito de uma forma, assim, vamos dizer, matemática, e muito bom, é bem melhor do que em outros países, mas isso não elimina o machismo, não elimina a incompreensão que tem entre esses dois lugares. Na verdade, eu diria que na Suécia é um pouco imposto. É imposto. O governo que decidiu lutar para isso. Mas isso não muda em nada a relação homem e mulher. Porque ninguém foi lá tentar saber o porquê. Aí tem o Slavoj Žižek, né, que é o filósofo lacaniano, né? Ele fala que... Perguntava se é lacaniano, ele falou, sim, eu tenho a carta do lacaniano, carta do partido lacaniano. Aí ele fala assim, que podemos comparar a diferença de sexo, eu digo esse sexo assim, com a diferença de classe social. Por quê? Porque, na verdade, a fronteira entre homem e mulher não é bem delimitada. Como também não é bem delimitada a diferença entre as classes. E mais ainda hoje, não tem uma definição, não é proletário capitalista, assim. Não é assim, tem capitalistas um pouco proletários que acham que são capitalistas, E hoje, mais que nunca, isso está emergindo, né? Então, daí que o Žižek, ele compara, vocês sabem que tem, com a teoria dos gêneros, foram definidas como quase 71 tipos de gênero. Sim. Que são, por exemplo, eu peguei alguns aqui, agênero, andrógeno, bigênero, cisgênero, duplo espírito, genderqueer, gênero em dúvida, gênero fluido, gênero não conformista, gênero variante, MTF, homem para mulher, intersex, FTM, mulher para homem, não binário, nenhum, neutróis, pangênero, transgênero, transexual, transmasculino, transfeminino. Tudo isso legal, mas não resolve nada, né? De dar um nome, porque em qualquer caso vamos estar no mesmo problema. Exatamente. Homem e mulher, onde você está? Nesse lugar de homem, nesse lugar de mulher? Nesse momento, né? Nesse porque momento. Aí que tá, porque a coisa é meio que momentânea, né? Ela não Também. é fixa. Também, sim, Não exatamente. Porque dá a impressão que quando... Mas eu acho que tem uma galera dessa galera, que tem falado um pouco sobre isso, né? Porque eles estão percebendo também, olha que coincidência, eu estava acompanhando, passei essa noite mexendo no cabelo lá, e acompanhando uma drag queen muito interessante que tem no YouTube chamada Lorelai. Ele é um gay, né, mas também uma drag queen. E aí ele explica, né, a confusão, o pessoal acaba colocando até drag queen como gênero e não é. Ele explica por quê, que é uma questão artística, que inclusive mulheres podem ser drag queen, ele vai explicar. E ele fala ele porque ele diz que ele é gay, ele é um homem gay e tal. E aí ele vai falar dessas nuances, e aí uma das falas dele, que é muito lúcida, eu achei uma pessoa muito lúcida, que ele fala assim, que o duro é que nisso a gente acaba buscando coisas fixas para as identidades, entendeu? Aí cai muito aqui, né, porque isso não é fixo, pelo que eu estou entendendo da sua explicação. Exatamente isso. Né, você vai migrar, né? Você vai ter dias, horas, momentos, né? Tomadas de decisão que vai exigir você. Isso. É isso mesmo. Aí o Žižek, ele faz uma piada, ele fala assim, não é uma piada, porque realmente isso que é a fonte de todos os problemas.
que não tem um diálogo entre o homem e mulher. E o Zizek, ele faz assim, como tem esse negócio homem e mulher, ele inventa outra coisa. Por que a gente já fez todas essas diferenças de sexo? Vamos colocar capitalista, proletário. Como tem bigênero, tem biclasse. Por exemplo, ele inventou proletário sobreempregado explorando outro proletário, classe masturbatória, que seria uma pequena empresa com dono autoempregado que se explora ele mesmo, classe queen, uma capitalista mãe que cuida dos trabalhadores, mas não tolera sindicato, PTC, proletário para capitalista, CTP, capitalista para proletário, classe mista, classe queer, panclasse, não classe, transclasse, classe A, terceira classe fluida, transclasse não binária, classe dotada, capitalista duplo espírito, que seria tipo Bill Gates, o Bill Gates manipulador de um lado e super humanitário do outro. Sim. Proletário precário, capitalista digital, CEC, capitalista que explora brutalmente outro capitalista, né? Isso para mostrar o quê? Que justamente isso pode levar às classes, né? A guerra de classes. Sim. Porque não tem entendimento. Então, como falava o Lacan, né? Que ele fala assim, tem lugares onde eu não vou, eu não coloco os pés, todas as pessoas têm na boca, depende por fases, a palavra diálogo. O que eles fazem é assim, eles forçam pessoas a dialogar, né? Eles pegam pessoas que geralmente são de opiniões diferentes, colocam eles na frente e eles fazem um diálogo, eles dialogar. E não sei o que se espera disso. Porque enquanto não terá um diálogo mais seguro entre homem e mulher, eu quero dizer no plano onde eles são respectivamente homem e mulher, no terreno da relação sexual, vocês podem me permitir de ser cético sobre as virtudes do diálogo. E isso, vocês sabem, o que acontece? Diálogos. Falar não é para se comunicar, assim, E o que eu acho assim, bem interessante é, primeiro, assim, uma outra visão do homem e da mulher, e sabendo também que isso é a causa de muitas coisas, e que os jeitos que a gente tem de resolver isso é de forma matemática. Tipo assim, então, porque o que acontece na Suécia, por exemplo, está nascendo grupos de homens abusados por mulheres, que faz rir vocês, brasileiros, mas... mas deve... Homens que falam assim, como a lei protege as mulheres, elas abusam dessa lei, e eu me sinto assim, ela abusa de mim e tal, me obriga a fazer coisas, tal, não posso revidar, não posso fazer nada, porque frente à lei eu vou ser assim, culpado, vou ser condenado. Então, na verdade, o que acontece? As mulheres, muitas mulheres vão pegar o lugar do homem, na verdade, e se comportam como homem. Migrou, né? Migrou. E não resolveu nenhum problema. Forte isso, né? Se é para a mulher virar homem e o homem virar mulher, ou seja, vão cair nos mesmos problemas. Bom, e só para concluir, eu acho que eu estava lendo justamente quando preparei essa palestra, eu estava lendo o seminário, que é o seminário 6, eu caí sobre uma coisa que eu fiz, em vez de, eu escrevi aqui em francês, mas em vez de traduzir ao vivo, eu fiz a tradução. Aí eu vou falar o que eu li e depois vocês interpretam como vocês querem. Tá. Para deixar um pouco de incompreensão de tudo isso. Mas o que vocês acham? Que esclarece algumas coisas ou não? Pra mim foi bem... caiu ficha pra mim, né? Muito em relação a algumas coisas, porque de fato a gente, quando vem
de novo, eu acho que todo movimento é extremamente importante do ponto de vista humano, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui é algo que não desconecta as coisas, né? Na verdade, só conecta, né? Não é a crítica, não é pensar que o que se tem feito é errado, mas é pensar que o processo de como as coisas são pensadas podem ser mais lacanianas. Sì, Do ponto de vista de pensar que nós temos dois lugares, acho que é isso que você falou, quando a palavra lugar para mim fica bem... vou fazer uma analogia bem boba aqui, me desculpem até quem vai assistir o vídeo, mas eu tenho 2 cadeiras na sala, entendeu? E a depender da maneira que eu quero enxergar alguma coisa, do que eu quero manipular alguma coisa, eu vou sentar numa cadeira. É lógico que a gente está reduzindo, porque cada lugar desse é muito complexo, vai ter aqui toda uma relação de busca pelo falo, pelo Então. objeto de desejo, né? Mas que para mim agora, o que está muito forte é pensar essa possibilidade variável, né? De você não ser fixo nesses 2 lugares. Não sei se é isso que era para eu ter entendido hoje, mas para mim tá bem forte isso. Vou para casa com certeza pensando bastante sobre isso, assim, vou... e como é toda uma questão de gozo, né, através da linguagem, a importância de entender como que o outro goza, né? Sim. E não esperar que o outro goza como eu gozo. Esse entendimento assim, da relação à linguagem, porque é um grande fato, os homens no encontro sexual, podemos dizer, são bem diferentes das mulheres, não são as mesmas coisas que se esperam, não é a mesma, não estamos no mesmo gozo, justamente. E se não tiver um entendimento dos 2 lados disso, aí cai no, não, porque mulher é assim, homem é assim, esses discursos nada a ver, né? Porque mulher é sempre assim, porque mulher faz isso. Olha ao redor, vocês vão ver um pouco quanto tem um desentendimento total entre homem e mulher. Ele é enorme, assim. Não se entende, né? Quando me falaram assim que como no Brasil as mulheres mostraram assim, né, abriram assim mais liberdade, mais reivindicações assim, o que acontece? Os homens começam a ter medo, saber, olha, vai que ela é feminista, não sei o quê, não sabem mais como se comportar com as mulheres, o que funcionava antes na paquera, e aí não funciona mais, não sabem mais, ficam perdidos, ou seja, é tudo... E você gera com isso, e agora indo para a questão até da psicanálise, e com isso surgem as neuroses e tudo mais. Realmente. Ou seja, se isso se agrava, a gente vai ter uma sociedade bem mais doente, então, cada vez mais doente, né? Isso me dá medo, sabia? Não tem que ter medo, né? Já de qualquer maneira... Vou sair na rua olhando. Nada foi... Como ele falou, nunca mais encontro sexual. Vou sair na rua lá no metrô, vou ficar falando isso, né? Já vou lá, meu Deus, deixa eu olhar aqui, qual será o objeto de desejo dessa... Brincadeira. Então, para concluir, vou ler o que eu li no seminário 6, que se chama O Desejo, que foi em 1958, 1959. O Lacan fala isso. Eu quero dizer que a mulher simboliza o falo, onde o homem acha o complemento do seu ser. Eu diria que é a forma ideal. É justamente na medida em que o homem, no amor, é verdadeiramente alienado a este falo, objeto do seu desejo, que reduz, porém, no ato erótico, a mulher a ser um objeto imaginário, que essa forma de desejo será realizada. E é bem por isso que é mantida dentro da relação amorosa mais profunda e mais íntima esta duplicidade do objeto, na qual já insisti tantas vezes a respeito da famosa relação genital, isso não sei o que está falando. Eu volto à ideia que justamente, se a relação amorosa existe de fato, é porque o outro dará o que ele não tem, o que é a definição mesma do amor. Aí, não lembro se já falei disso, mas o Lacan define assim o amor. O amor é querer dar algo que não se tem para alguém que não o quer.
como entender isso? Como entender isso, o amor? Como a gente vê no outro aquele falo imaginário. Isso acontece não só no amor, mas tem pessoas que veem coisas em você que falam, nossa, porque você é tão assim, e você vai pensar, não sei bem, porque imaginamos, né? Então, uma pessoa ama você não pelo que você é, inclusive seria muito difícil definir o que você é, né? Vai ver um falo, vai ver uma coisa que só ele vê e que faz com que te ama e vice-versa. Por isso que quando as relações, esse falo é essa coisa é minha, né? Que eu vejo em você. Por isso que quando tem uma ruptura, vai levar ao ódio, por exemplo, por quê? Porque essa pessoa foi embora com uma coisa minha. Aquele falo que eu coloquei nela. E está indo embora com uma coisa que me pertence. Então eu fico puto. E por que o amor então é querer dar algo que não se tem para alguém que não quer? Porque você é vazio. A gente começou a falar assim, você não é nada. Ou seja, você vai dar o quê? Eu vou te dar um vazio, mas na verdade você não quer isso, você quer uma coisa que representa o falo para você. Não sei se fiquei claro aqui. Bom, mas é isso aí, isso é muito interessante, que a gente, por isso que se por exemplo a gente fala que as pessoas se preocupam de saber se elas realmente são sedutoras, ou se são umas pessoas assim, que podem... Na verdade, uma pessoa que se apaixona não vê uma coisa que não existe, que eu falo, né? É verdade, faz sentido, muitas coisas. Isso ele falou assim da parte do homem, né? Agora ele fala do outro lado, a relação da mulher ao homem, que todos gostam de acreditar ser muito mais monogâmica, é alguma coisa que não apresenta menos a mesma ambiguidade, a não ser que o que a mulher acha no homem é o falo real. E então, seu desejo acha nele, como sempre, sua satisfação. E que ela acha o falo real. Não sei se... Aqui eu me pergunto se o pênis é como a seringa do cara que usa heroína. Tá. Bom. Efetivamente, ela está numa postura de encontrar uma relação de gozo satisfatória. Mas justamente é na medida em que a satisfação do desejo acontece no plano real, que o que a mulher realmente ama e não deseja é este ser que está além do encontro do desejo e que justamente o outro, isto é, o homem, sendo privado do falo, sendo precisamente pela sua natureza de ser acabado no sentido de ter um pênis, né? De ser falante e por isso de ser castrado. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Agora seria isso, é isso para hoje. Daí eu espero que vocês... Acho que seria legal quem assiste o Nicolas aí fazer algumas perguntas, né? Essa é uma boa conferência, né? Dos comentários. Acho que tem muita coisa de fato, né? Você começou falando isso. É muito mais uma conferência para deixar a gente pensando. Mas justamente, o que eu falei é assim, isso que o Lacan fica pensando no que falamos hoje e fica olhando isso. Como eu já falei, o Lacan ele não fez isso para complicar, ele fez isso para simplificar. Porque se em vez disso precisa de uma palestra assim como tentei fazer, que muito provavelmente pessoas entenderam muito errado o que eu falei, eu sou consciente disso, é natural de não entender, mas para evitar falar bobagens e tal, é bom refletir sobre isso, como vocês já sabem mais ou menos onde estão, e pensar sobre isso e refletir sobre isso. E com certeza, se para entender demora algum tempo. A faixa de Möbius tem que girar, né? E hoje você não girou. Vai girar. Sim. Mas é bom refletir sobre isso. Muito bom, Nicolas. Obrigada. Ok. Até a próxima, então. Até a próxima.
que